Fala, meus investidores, tudo bem com vocês? Muita gente quer começar a investir, quer ter uma rentabilidade na bolsa de valores, mas não sabe como fazer isso e também não tem muita paciência para ficar estudando e tudo mais. Então eu vou falar para vocês um tipo de investimento que você pode fazer sem ter que ficar gastando muito tempo para estudar e para entender. E esse cara é o ETF. Então, bora lá! Bom, galera, como eu falei, eu vou explicar para vocês sobre o ETF, que são os Exchange Traded Funds. Então, eu fiz um vídeo aqui em cima falando sobre gestão passiva e gestão ativa, e esse é um tipo de fundo de investimento de gestão passiva. Então, você vai colocar seu dinheiro lá e você não vai precisar se preocupar em escolher qual ação comprar, qual ação vender e a hora de fazer tudo isso. O ETF funciona como uma cesta de ativos e essa cesta de ativos ela vai replicar ou refletir a performance de ativos diferentes nessa carteira. No Brasil é muito conhecido como fundo de índice, porque ele pode replicar índices como o Ibovespa, o índice de Small Caps, que são empresas de baixa capitalização, ou o índice de governança, empresas com uma alta governança corporativa. Mas esses ETFs eles podem ser de diversos tipos, desde moedas, renda fixa, commodities, investir em um determinado setor, ou se até mesmo um ETF alavancado. Então ele vai investir com um dinheiro que ele não tem, então ele vai conseguir ter ganhos acima da média, ou perdas muito acima do que deveria ser perdido. E como que funciona a escolha de ativos, né? Você vai colocar o seu dinheiro no ETF e esse ETF ele vai replicar alguma coisa de referência. E esse fundo de investimento de gestão passiva, você não vai escolher qual ação comprar, que hora que você vai comprar, se você vai comprar Itaú, se você vai comprar Bradesco e assim vai. Ele tem uma metodologia pré-definida, então de acordo com parâmetros já estabelecidos, ele vai comprar essas empresas. Alguns ETFs utilizam parâmetros como o tamanho da empresa, o nível de negociação, liquidez da empresa, se ela é muito negociada ou pouco negociada. Alguns utilizam fatores específicos das empresas, como o ETF Gov11, que replica o índice de governança. Então são empresas que têm uma governança corporativa relativamente alta comparado com outras empresas negociadas. Aqui no Brasil temos 18 ETFs negociados e eu vou dar o exemplo de alguns deles. Tem o BOVA11, que replica o índice Ibovespa. O índice Ibovespa é uma carteira teórica de ações que segue dois parâmetros. Basicamente é o nível de liquidez da empresa, então empresas com alta liquidez e com alto volume de negociação. E aí essa carteira ela vai ser montada de acordo com o nível de liquidez e negociação das empresas. Então empresas mais líquidas e mais negociadas têm uma fatia maior dentro dessa carteira, enquanto empresas menos negociadas e menos líquidas têm uma fatia menor. E essa carteira possui 60 ativos, então você vai estar bem diversificado. Outro ETF é o IVVB11, que ele é muito conhecido pelos investidores por dar uma exposição a investimentos no exterior. Ele replica o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como Amazon, Google, Facebook, Johnson & Johnson, empresas extremamente grandes e conhecidas mundialmente. E além disso, esse ETF serve como uma proteção cambial, porque ele pode se valorizar por conta de dois fatores. A evolução do índice S&P, então se o índice subir, esse ETF vai subir, e a variação cambial, então se o dólar subir, esse ETF também vai se valorizar. E se acontecer a valorização cambial e a valorização do índice, vai subir mais ainda o ETF. Para finalizar, eu trouxe o IMAB11, que é um ETF que investe em títulos públicos de renda fixa, né? Então ele está atrelado a NTN-Bs. O que são isso? São títulos que estão atrelados à inflação. Então ele vai subir de acordo com a inflação e ainda vai ter uma taxinha a mais que vai ser a rentabilidade real, né? Então você vai acompanhar a inflação e ainda vai ter um rendimento um pouco acima dela. Agora eu vou falar alguns pontos positivos sobre investir em ETF. Você tem uma alta diversificação, porque com um aporte só você está comprando uma carteira inteira de ativos. Você possui taxas reduzidas, então se você for comparar um ETF com um fundo de investimento comum, você vai ver que a taxa do ETF é 0,5% ao ano, 0,4% ao ano, enquanto uma taxa de um fundo comum é de 2% ao ano normalmente. Você tem muita praticidade para investir em ETFs, então é muito fácil, é só você entrar no home broker e colocar o ticker
por exemplo, BOVA11, e comprar. Você consegue investir com pouco dinheiro, o BOVA11 está sendo negociado a R$ 95. Então, com R$ 95 você tem uma exposição a 60 empresas. Antes disso, para as desvantagens do ETF, eu tenho que falar para você deixar aquele like, compartilhar. Agora eu vou falar um pouco das desvantagens. Você tem que pagar uma taxa, mesmo que seja pequena, isso vai afetar um pouco a sua rentabilidade ao longo do tempo. Você não possui controle sobre a escolha dos ativos, então são parâmetros já pré-definidos e que eles vão ficar rodando a cada semestre, a cada ano, e vai trocar essa carteira de ativos de acordo com esses parâmetros. Então você não tem uma análise tão profunda da empresa para entender se ela tem vantagens competitivas ou não. Ela é escolhida por meio de parâmetros. E por fim, os ETFs eles acompanham alguma referência. Então, por exemplo, o BOVA11, ele vai seguir o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa subiu 10%, o seu ETF vai subir aproximadamente 10%. Você não vai conseguir ter uma rentabilidade acima disso, porque ele só está lá acompanhando. Agora eu trouxe algumas curiosidades sobre ETF. Nos Estados Unidos, esse investimento é muito comum, porque eles têm um mercado muito mais avançado do que o nosso. Então, mais de 50% da população investe lá nos Estados Unidos. E muitas pessoas não têm paciência ou tempo para ficar estudando os ativos separadamente. Então eles optam por fazer investimentos por meio de ETFs. Então eles vão estar diversificando, vai ser um jeito simples e eles ainda vão estar tendo uma rentabilidade. Tem ETFs que investem em imóveis, como o VNQ, que eu tenho na minha carteira nos Estados Unidos. Tem ETFs que investem em commodities, como o IAU, que eu já fiz um vídeo aqui em cima comprando esse ETF, que ele investe em ouro, basicamente. Tem ETFs que investem em setores específicos, como o setor de energia, setor de tecnologia, e assim vai, tem muita coisa. E uma grande diferença entre o investimento em ETFs no Brasil e nos Estados Unidos é que no Brasil os dividendos que as empresas pagam não são distribuídos no ETF, eles são reaplicados na carteira de investimento. Enquanto nos Estados Unidos você recebe dividendos. Então tem muitas pessoas que fazem uma carteira de ETF lá nos Estados Unidos e recebem renda passiva. Um exemplo disso são empresas nos Estados Unidos conhecidas como Dividends Aristocrats, que são empresas que pagam bons dividendos. São empresas que por 25 anos ou mais tiveram um crescimento nos dividendos distribuídos. E tem ETFs que compram essas empresas. Então você vai estar comprando um ETF que vai te gerar renda passiva, basicamente. Então essas aqui foram algumas curiosidades sobre os ETFs, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, deixa aquele like. E, se fizer sentido para você investir em ETF, comenta aí o que você acha, se você já sabia disso. E, manda para as pessoas que você acha que pode fazer sentido.